Navio bate na ponte Rio-Niterói, o que se sabe e o que falta esclarecer. Embarcação foi levada pelo vento e se chocou contra a ponte. Segundo a Marinha, embarcação é alvo de processo judicial. Inquérito investiga o acidente. O navio graneleiro São Luís, que estava ancorado na Baía de Guanabara desde 2016, foi levado pelo vento e se chocou contra a estrutura da ponte Rio-Niterói, perto de Niterói, no começo da noite desta segunda-feira, 14. Não houve feridos, já que a embarcação estava vazia. A Marinha investiga o acidente. Após a colisão, a ponte foi fechada em ambos os sentidos, por volta das 18h25, e a liberação só ocorreu às 21h33. O que aconteceu para o navio se desprender? O acidente ocorre em meio à mudança de tempo no rio. Fortes ventos atingiram a cidade, que está em estágio de mobilização desde o início da tarde. Segundo o Alerta Rio, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão, 57,4 km por hora, e Santos Dumont, 53,7 km. O cargueiro estava parado onde e percorreu por quantos quilômetros? A embarcação estava fundeada nas proximidades da Ilha do Governador. A âncora de 7,5 toneladas deveria manter a embarcação, de 200 metros de extensão por 30 de largura a uma latitude e uma longitude, parada. Acredita-se que o navio se deslocou por aproximadamente 1 quilômetro até atingir a estrutura. Tinha alguém dentro do navio? O cargueiro está vazio desde 2018. Até 4 anos atrás, ele era tripulado por marítimos da empresa Navegação Mansur, fundada nos anos 30 e dona do navio desde 1994, ano em que ele desceu a rampa do antigo estaleiro Caneco, no Caju. No momento da colisão não havia nenhum tripulante. Como é o navio? Estava carregado? São Luís já chegou a transportar 42 mil toneladas de carga. Ele tem 200 metros de extensão por 30 de largura e estava vazio. A quem pertence? A embarcação pertence à Navegação Mansur, fundada pelo pioneiro do setor em São Francisco de Itabapuana, Simão Mansur, deputado estadual pelo Rio por 12 anos e que chegou a ser vice-governador nos anos 60. Entretanto, atualmente existe uma disputa judicial e por isso a embarcação não pode ser usada. Em que ponto o navio atingiu a ponte? A batida foi entre os pórticos 11 e 12, no lado de dentro da baía, ou seja, na pista sentido Niterói-Rio. A ponte ficou danificada? Técnicos da Ecoponte, concessionária que administra a via, fazem uma vistoria no local do acidente para analisar se a estrutura ficou danificada. O guarda-corpo da ponte foi atingido pela torre de exaustão. Antes da liberação da rodovia, engenheiros avaliaram a integridade da estrutura da ponte para a liberação do trânsito. Segundo o prefeito Eduardo Paes, não há indícios de danos mais graves. A ponte está liberada. Todas as 4 pistas da estrada em direção a Niterói estão em pleno funcionamento. Já em direção ao rio, o motorista enfrenta dificuldade, já que apenas 2 faixas estão em operação. De quem é a culpa? A Marinha informou que abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Segundo o texto da nota enviada pela assessoria de imprensa, o navio é objeto de processo judicial e está ancorado desde 2016 na Baía de Guanabara. A destinação da embarcação São Luís é objeto de processo judicial. Enquanto aguarda a decisão judicial, a embarcação permanecia fundeada em local predefinido pela autoridade marítima, na Baía da Guanabara, desde fevereiro de 2016, sem oferecer riscos à navegação, diz o texto. Um inquérito sobre acidentes e fatos de navegação, IAFN, será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. A Marinha não deu detalhes sobre o processo judicial. Após o acidente, para onde o cargueiro foi levado? Depois do incidente, o navio graneleiro São Luís foi ancorado entre os armazéns 13 e 14, na região portuária do Rio. Imagens do Globocop mostram a torre de exaustão da embarcação, que tem 52 mil toneladas, bem avariada justamente na parte que colidiu com a ponte. O que a Marinha deveria ter feito para evitar o acidente? A Baía de Guanabara, importante para a economia do estado do Rio de Janeiro, se tornou um cemitério de embarcações abandonadas. Além da poluição residual, enormes carcaças se acumulam no local. Há 2 anos, Rio de Janeiro 2 percorreu as águas desde a Ilha do Governador até Niterói, na região metropolitana. O São Luís era um dos objetos abandonados.
Sem uma fiscalização adequada, navios e barcos pesqueiros encalhados se acumulavam. À época, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) informou que a fiscalização de embarcações compete à Capitania dos Portos e que o órgão só é acionado quando ficam constatados danos ambientais. A Capitania dos Portos, por sua vez, informou que realiza diariamente atividades de inspeção naval, verificando as normas de segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica.